Tudo começa com uma visão que desafia a nossa sanidade, como um livro cósmico trancado por 7 selos que a nossa mente mal consegue conceber. Imagine que o universo não é apenas um amontoado aleatório de estrelas e galáxias, mas uma escritura selada, onde cada página revela uma verdade que desmonta nossa segurança passo a passo. Assim como os selos de uma profecia antiga, esses enigmas guardam o destino de tudo o que conhecemos e de tudo o que ainda ousamos descobrir. O primeiro selo é rompido e, ao ser aberto, o que vemos não é uma explosão de luz, mas uma contradição silenciosa que repousa sobre as nossas cabeças todas as noites. O senso comum nos diz que o universo é um oceano infinito, repleto de estrelas incontáveis que brilham desde o início dos tempos em todas as direções possíveis. Se essa visão estivesse correta, se o cosmos fosse estático, eterno e infinito, o céu noturno simplesmente não deveria ser negro. Em cada milímetro para onde você apontasse o seu olhar, a sua visão deveria atingir, inevitavelmente, a superfície incandescente de uma estrela distante. A noite deveria ser uma parede sólida de fogo celestial, tão brilhante quanto o meio-dia, tornando a escuridão um conceito impossível para qualquer ser vivo neste planeta. No entanto, o céu é negro, e é aqui que o primeiro selo nos mostra que a nossa intuição é uma mentira reconfortante. Em 1823, o astrônomo Heinrich Olbers percebeu que essa escuridão era, na verdade, um aviso solene da física. A solução para este paradoxo revela uma verdade que desmonta a eternidade. O universo não é eterno. Ele teve um começo abrupto há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. A luz das estrelas mais distantes simplesmente ainda não teve tempo suficiente de cruzar o abismo infinito para chegar até os nossos olhos. Estamos limitados por um horizonte de tempo, uma fronteira invisível que nos impede de ver a totalidade do incêndio cósmico que ocorre além do nosso alcance. Mas há algo ainda mais profundo revelado por este selo. O espaço não está parado. Ele está se expandindo a velocidades furiosas, esticando as ondas de luz até que elas se tornem invisíveis aos nossos sentidos biológicos. A escuridão da noite é a prova material de que as galáxias estão fugindo de nós, mergulhando no esquecimento do infravermelho. Ao abrir este selo, entendemos que a paz da noite é apenas o reflexo de um universo que está se despedaçando e se afastando para sempre. O negro da noite é a cicatriz de um início e o prenúncio de um fim onde toda luz será, eventualmente, engolida pela distância. Você olha para cima e vê o vazio, mas o que está vendo é a prova matemática de que o tempo é um senhor finito e que a luz é uma viajante exausta em um deserto que não para de crescer. O segundo selo é rompido e, ao ser aberto, o que vemos não é uma invasão, mas um deserto de proporções galácticas. O cosmos é uma tapeçaria imensa, tecida com centenas de bilhões de galáxias, cada uma delas abrigando centenas de bilhões de estrelas, e consequentemente, trilhões de mundos em potencial. A lógica matemática nos diz que a vida não deveria ser um acidente raro na Terra, mas uma regra universal. A galáxia é velha, com 13 bilhões de anos, e mesmo na velocidade de uma lesma cósmica, uma única civilização que tivesse começado 5 milhões de anos antes de nós já deveria ter tido tempo de colonizar cada estrela e cada sistema da Via Láctea, ou, pelo menos, de enviar sinais de rádio que brilhariam como faróis nos nossos radiotelescópios. Mas quando apontamos os nossos ouvidos para o espaço, não ouvimos nada além do estático vazio da criação. Onde está todo mundo? O paradoxo de Fermi, formulado em 1950, é o selo da solidão que grita. Ele revela a angústia estatística de estarmos, aparentemente, sós nesta imensa metrópole estelar. É como se estivéssemos em uma festa imensa onde todas as luzes estão acesas, a música deveria estar tocando, mas todas as salas estão vazias. Esse silêncio não é apenas uma ausência de som, é um mistério perturbador que nos faz questionar se somos um erro biológico ou, pior ainda, se somos os únicos sobreviventes de uma tragédia cósmica que ainda não compreendemos. Ao abrir este selo, a nossa arrogância de nos sentirmos o centro do universo se transforma em um medo gelado de que o deserto galáctico seja, na verdade, um cemitério silencioso de civilizações que nunca conseguiram deixar o seu próprio berço. O terceiro selo surge com a imagem de uma barreira invisível e traz consigo o medo do inevitável. Este selo existe para tentar explicar o silêncio do selo anterior. Ele nos apresenta a teoria do grande filtro, um muro evolutivo, tecnológico ou existencial que quase nenhuma civilização consegue escalar. Este filtro é como uma peneira cósmica, onde todas as civilizações, em algum momento da sua história, encontram um obstáculo insuperável que as apaga da existência antes que elas possam se tornar deuses estelares.
Pode ser que o filtro esteja no surgimento da própria vida, no desenvolvimento da inteligência, ou, mais aterrorizante ainda, na descoberta da energia atômica ou da inteligência artificial. A pergunta que este selo deixa gravada na nossa alma é: onde está o filtro? Se ele for um evento que já superamos no nosso passado, como o surgimento da vida multicelular ou o desenvolvimento da linguagem, então a humanidade é uma exceção gloriosa, uma vencedora que sobreviveu à peneira da morte. No entanto, se o filtro estiver à nossa frente, na nossa tecnologia, nas nossas armas de destruição em massa ou na nossa própria natureza autodestrutiva, então o nosso destino já está selado. O terceiro selo é um lembrete sombrio de que o progresso não é uma escada para as estrelas, mas um caminho que pode nos levar diretamente ao nosso próprio fim. O silêncio do paradoxo de Fermi é o aviso de que o julgamento tecnológico de todas as espécies é uma lei universal da qual talvez ninguém consiga escapar. O quarto selo é rompido e, ao ser aberto, a nossa percepção de poder é reduzida a cinzas. Este selo revela a escala Kardashev, uma régua cósmica criada em 1964 para medir o nível tecnológico de uma civilização com base no seu consumo de energia. Ela nos mostra que a evolução não para na biologia, ela se transforma em engenharia estelar de proporções divinas. Uma civilização de tipo 1 é aquela que consegue dominar toda a energia do seu próprio planeta, controlando o clima, os vulcões e os oceanos. Atualmente, a humanidade ainda nem sequer atingiu esse primeiro degrau. Somos uma civilização de tipo 0,7, ainda dependente de restos orgânicos de plantas mortas para mover o nosso mundo. O verdadeiro choque vem com os níveis seguintes, onde a realidade se funde com a onipotência. Uma civilização de tipo 2 é capaz de capturar a energia total da sua estrela-mãe, construindo megas estruturas como as esferas de Dyson, que envolvem sóis inteiros para alimentar as suas máquinas. Já uma civilização de tipo 3 seria a senhora absoluta de uma galáxia inteira, manipulando a energia de 100 bilhões de estrelas simultaneamente. Ao abrir este selo, entendemos que o universo pode estar habitado por seres que enxergam as nossas maiores conquistas como simples formigueiros. Somos bebês cósmicos brincando com fósforos, enquanto deuses tecnológicos podem estar redesenhando a arquitetura do espaço-tempo para atender aos seus desejos insondáveis. O quarto selo é a visão da nossa profunda insignificância diante da verdadeira soberania das estrelas. O quinto selo rompe a espinha dorsal da lógica humana e nos lança no labirinto do tempo. Ele revela o paradoxo de Bootstrap, uma anomalia temporal onde a causa e o efeito se fundem em um círculo fechado de impossibilidade. Imagine que um viajante do futuro volta no tempo e entrega a um jovem cientista os segredos da fusão nuclear. O cientista publica o trabalho, que se torna a base da tecnologia que, anos depois, permite a construção da máquina do tempo que o viajante usou para voltar. A pergunta que este selo deixa ecoando no vazio é: de onde veio a ideia original? Ela não foi criada pelo cientista, nem pelo viajante. Ela simplesmente existe em um laço eterno, sem um ponto de origem definido no fluxo da realidade. Este selo desmonta a ideia de que tudo deve ter um começo. No universo do quinto selo, a informação pode ser órfã, existindo sem nunca ter sido concebida pela primeira vez. É a quebra absoluta da causalidade, onde o futuro escreve o passado para garantir a sua própria existência. Ao abrir este selo, a nossa mente entra em colapso, pois somos programados para entender o mundo como uma linha reta, mas o tempo nos sussurra que ele pode ser um anel. Se o nosso passado for uma construção do nosso próprio futuro, então a nossa liberdade de escolha é apenas uma ilusão dentro de um roteiro que já foi escrito e que se repete por toda a eternidade. O quinto selo revela que a origem de todas as coisas pode ser um segredo trancado em um círculo onde o fim é, na verdade, o início. O sexto selo é finalmente rompido e, com ele, a própria solidez da matéria se desfaz como fumaça diante dos nossos olhos. Este selo nos apresenta o experimento mental mais perturbador e famoso da física moderna, o gato de Schrödinger. Imagine uma caixa blindada e trancada, onde um gato habita um estado de existência que desafia toda a lógica biológica. De acordo com as leis fundamentais da mecânica quântica, enquanto a caixa permanecer fechada e ninguém ousar olhar para o seu interior, o gato não está nem vivo nem morto. Ele reside em uma superposição fantasmagórica de ambos os estados simultaneamente, sendo uma nuvem de probabilidades puras onde o fim e o início coexistem em um equilíbrio impossível. Ele é um espectro que habita o limbo da realidade até que um observador externo decida intervir e romper o mistério. Este selo revela a verdade mais profunda e assustadora da ciência. O universo, em seu nível mais elementar,
não possui uma forma definida ou uma posição fixa até que seja testemunhado por uma consciência. O simples ato de observar, seja o brilho de um olhar humano ou a medição precisa de um aparelho tecnológico, é o que força o cosmos a escolher um caminho e a colapsar todas as outras infinitas possibilidades em uma única certeza material. Isso nos leva a uma conclusão que beira o misticismo. Nós não somos apenas espectadores passivos em um palco cósmico que já existia antes de nós. Nós somos os arquitetos que, ao observarmos as estrelas distantes, as obrigamos a brilhar em uma posição específica no espaço-tempo. Sem a consciência para testemunhá-lo, o universo inteiro poderia ser apenas um nevoeiro de incertezas, um livro cujas palavras só aparecem quando alguém começa a ler. O sexto selo é o selo do observador, revelando que a nossa existência é o martelo que forja a realidade a cada segundo. O sétimo selo é rompido e, com ele, a percepção de que o tempo é um senhor justo e igual para todos se desintegra completamente. Este selo nos apresenta a face mais cruel da relatividade de Albert Einstein, o paradoxo dos gêmeos. Imagine dois irmãos idênticos, nascidos no mesmo instante. Um deles permanece na Terra, vivendo a vida sob o ritmo familiar dos nossos dias e noites. O outro embarca em uma nave tecnológica capaz de viajar a 99% da velocidade da luz, mergulhando no oceano profundo do espaço. Para ambos, o relógio parece bater da mesma forma, mas o tecido do universo guarda uma armadilha silenciosa. Ao viajar em velocidades tão próximas ao limite da realidade, o tempo para o viajante começa a se dilatar, tornando-se mais lento, como se ele estivesse caminhando através de um mel invisível que atrasa o envelhecimento de suas células e o pulsar do seu coração. Quando o viajante finalmente retorna à sua casa após o que ele percebeu como apenas um ano de missão, ele encontra um mundo que ele não reconhece mais. O seu irmão gêmeo, que ficou para trás, não é mais um jovem, mas um homem que envelheceu 50 ou 60 anos, ou que talvez já tenha se tornado pó sob a terra. O paradoxo reside no choque entre duas realidades que deveriam ser paralelas, mas que foram separadas pela velocidade. O tempo não é uma linha reta e universal, ele é uma borracha que se estica e se deforma. O sétimo selo revela que a nossa noção de agora é uma ilusão local e frágil. Somos todos passageiros de relógios diferentes, e o universo nos prova que a juventude de um homem pode ser comprada ao custo da vida inteira de quem ele ama. O tempo é o maior traidor da lógica humana. O oitavo selo é finalmente quebrado, e com ele, a ideia de que vivemos em um universo único e exclusivo é lançada ao abismo da insignificância. Este selo revela a teoria do multiverso, uma possibilidade sugerida pela mecânica quântica e pela inflação cósmica que afirma que o nosso cosmos é apenas uma bolha minúscula em um oceano infinito de outros universos. Imagine que cada decisão que você toma, cada sim e cada não que você profere, cria uma ramificação na realidade. Segundo a interpretação de muitos mundos, não existe apenas uma versão da sua história. Existe um número infinito de versões de você, vivendo vidas onde você é um rei, um mendigo, um herói ou onde você sequer chegou a nascer. O universo não é uma peça de teatro com um roteiro fixo, mas uma biblioteca infinita onde todos os livros possíveis estão sendo escritos simultaneamente em salas diferentes. Este selo desmonta a nossa vaidade de sermos especiais ou únicos. Ele nos mostra que a nossa realidade é apenas uma frequência entre trilhões de outras que vibram ao mesmo tempo, mas que os nossos sentidos não podem captar. Em alguns desses universos, as leis da física são tão diferentes que as estrelas nunca se formaram. Em outros, a vida floresceu de formas que a nossa imaginação mais selvagem não conseguiria desenhar. Ao abrir o oitavo selo, entendemos que o tudo é muito maior do que o nosso céu estrelado. Somos apenas um grão de areia em uma praia que não tem fim, onde cada onda que quebra é o nascimento e a morte de um universo inteiro. O multiverso é o selo final da humildade, revelando que a nossa existência é, ao mesmo tempo, um milagre absoluto e uma repetição infinita em um mosaico de realidades que nunca poderemos abraçar por completo. E então, após a abertura dos 6 selos que abalaram as fundações da nossa razão, chegamos ao momento em que o livro se fecha e o 7º selo é revelado. Mas, ao contrário dos anteriores, ele não traz uma nova catástrofe, um novo paradoxo ou uma nova escala de poder. Ele traz apenas o silêncio absoluto e pesado do vácuo, como se o céu estivesse prendendo a respiração por meia hora. Esse silêncio não representa o fim da nossa jornada, mas sim a percepção profunda de que somos nós, os seres humanos, os verdadeiros narradores desta história épica escrita nas estrelas. Cada paradoxo que enfrentamos, desde a escuridão de Olbers até o laço temporal de Bootstrap, são degraus em uma escada infinita de autoconhecimento cósmico.
O universo é um enigma vasto, e a nossa pequena e frágil presença nele é a maior de todas as maravilhas. Abrir esses selos é aceitar que a nossa segurança é uma construção delicada, mas que a nossa sede de conhecimento é a força mais poderosa da criação. Do céu negro que prova o início de tudo ao destino incerto do gato que simboliza a nossa própria influência sobre a matéria, entendemos que o cosmos é um quebra-cabeça que só ganha sentido quando temos a coragem de montá-lo. Agora que as páginas deste livro foram expostas diante de você, a pergunta que resta é: você acredita que estamos prontos para o que virá depois desse grande silêncio? O conhecimento é, verdadeiramente, o único investimento com lucros inesgotáveis que podemos carregar conosco. Se você sentiu o peso desses mistérios e o chamado do abismo, deixe o seu comentário e junte-se a nós nesta busca incessante pela verdade. Até a próxima fronteira, no além do infinito.